Na geladeira ele sobrevive também, Alexandre? Sim, na geladeira, assim, temperatura normal, você está falando, né? 4 graus. Da É, Isso, geladeira temperatura. de casa. geladeira de casa, né? Sim. Tanto que a gente deixa ele guardado no freezer em -80. Nossa. Mas Então, aí não, eu até já tinha Eu não ouvido, né? Você tenho. coloca na geladeira, né? Ele vai morrer, né? Não é não, bem e assim. aí você deixa ele guardado no -80, só que a hora que você pega ele ali daquele -80 graus, segura ele, né? Deixa ele ali na temperatura ambiente, ele tá ativo de novo, ele contamina as minhas células, as células que eu trabalho, contamina os camundongos. Então o frio não vai matar o coronavírus. Se nem o frio do -80 vai matar, né? Quem diria do meu freezer, né? Não vai aguentar, não. Sim. Perguntas também aqui que eles estavam fazendo exatamente sobre essa questão de transmissão, contaminação por superfícies. Surgiram algumas perguntas aqui. Quando a gente usa a máscara, a gente está seguro? Como eu posso pegar o coronavírus se eu usar a máscara, principalmente aquelas máscaras de pano? A monitora Maria também perguntou se é seguro fazer exercícios ao ar livre e praticar, né, essas caminhadas, se eu tenho ou não que usar máscara, porque aqui eu vejo um monte de gente fazendo sem máscara, e se tá Sim. com a máscara tá aqui assim, sabe, deixa o nariz para fora. Vamos ver, o que mais? Ah, a Matheus estava perguntando se o corona pode ficar no ar e nos contaminar pelo ar, ou é só pelas superfícies mesmo, se eu tocar, né, alguma coisa assim. Eu acho que essa é uma dúvida geral, né, Alexandre? Porque a gente ouviu que ele se transmite pelo contato, né? E só que também está na mídia que ele se transmite pelo ar. Então, ele está no ar, é só pelo contato, é as superfícies, e a nossa máscara, por exemplo, ela deixa expostos os olhos. Então, ela seria uma coisa segura, pelos olhos é possível também. Acho que essas dúvidas de muitos, né? Sim. Bom, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a nova resolução, né, a nova indicação que ela faz é que você use máscara de tecido com pelo menos 3 camadas diferentes, sendo que a que fica mais perto do seu rosto seja 100% algodão. E aí eu tenho minha máscara do Homem-Aranha aqui, eu realmente uso essa máscara. É, eu vou mostrar para vocês como que tem que colocar. Você coloca primeiro aqui na lateral, aí a outra lateral, e aí você dá uma ajeitada aqui por baixo, tá? Você, você não pode, por exemplo, pegar a máscara e colocar assim. Tipo, pegar no meio da máscara. Porque o meio da máscara é por onde você vai respirar, né? Ou também, tipo, deixar a sua máscara em cima das superfícies com a parte que você usa, então a parte preta da minha máscara, em contato com a superfície, porque se você colocar depois ela de novo no rosto, você está se contaminando com o que estava na superfície. Então, tem que ter muito cuidado na hora de usar a máscara. Não pode também deixar o nariz para fora. Eu sei que vai incomodar na hora de respirar, só que justamente, né, é esse incômodo que às vezes está mostrando que o ar está sendo filtrado. E já linkando então com a parte de exercício físico, né? Eu corro, na verdade eu corria, e eu não gosto de correr com máscara porque eu sinto muita falta de ar. Então eu não faço mais exercício ao ar livre porque o certo é você usar a máscara, né? Tem gente que acha tudo bem correr de máscara, assim, não sente incômodo tão grande, então o pessoal continua correndo. Mas a única coisa que você não pode fazer exercício ao ar livre sem usar máscara. A gente também tem, por exemplo, aqui em Campinas, tem aquelas praças de exercício físico, sabe? Com uns equipamentos de metal e tudo mais. Uhum. Sempre bom levar um paninho também com álcool para você dar uma limpada na hora que você vai usar, para higienizar aquilo. E a hora que você para de usar, você também dá uma limpada para a próxima pessoa usar, né? E não se contaminar. O vírus, ele fica dentro de umas gotículas de água, né? Então, toda vez que a gente espirra, sai um pouco de água.
ou quando a gente fala também, isso é um pouco dessas gotículas, ele está dentro dela. E essas gotículas ficam em suspensão até umas 3 horas no ar. Então, você pode pegar ele no ar, desde que tenha gotículas de água de alguém, de alguma pessoa. E quando que a gente encontra essas gotículas, né, presentes no ar? Quando a gente está em transporte público, normalmente tem, porque tem muita gente ali. Quando a gente está, por exemplo, dentro da sala de aula também, que é um ambiente que a gente está muito tempo e está todo mundo falando o tempo inteiro, está tendo troca de contato ali. E aí, se você deixa todas as janelas fechadas, a porta fechada, o ar não circula e só vai acumulando ali essas gotículas. E por isso também, se você estiver no ambiente, não tem como você sair daquele ambiente fechado, o melhor é você deixar as portas e as janelas abertas. É sobre o vírus, né? Entrar pelo olho, a gente sabe que aqui pelo canal lacrimal ele pode entrar, só que é muito difícil ele estar no ar e aí ele conseguir entrar certinho no buraco que a gente tem aqui. Normalmente, quando a gente tem esse contágio pelo canal lacrimal, é quando você está com a mão em superfície contaminada e aí você coça o olho. E aí você faz assim, né? Faz assim, e aí você acaba forçando a entrada do vírus pelo canal lacrimal. Então, é bem mais difícil, e é por isso que você não precisa usar óculos de proteção na rua, por exemplo. Por enquanto, as medidas são só de usar máscara. Muito Ah, uma bom. coisa que eu lembrei para moça que perguntou sobre usar máscara na hora de fazer corrida. Às vezes usar o face shield, né, aquele plástico que cobre tudo aqui, seja uma boa opção para ela. Porque aí você tem aí no fluxo de ar, você consegue ver as coisas, talvez não seja um incômodo tão grande assim. Aí vai da gente se adaptar, né? Sim. Eu mesmo parei de fazer, tô fazendo só exercício em casa para tentar não me contaminar também. É, Isa Carline perguntou uma coisa e também a Nayara perguntou, então dá pra gente juntar. A Isa perguntou: a pessoa está com Covid-19 e não tem os sintomas, como que ela vai saber que ela está contaminada, quando é um caso assintomático? E a Nayara perguntou: como que vocês fazem os testes ou quais são os testes que tem hoje para coronavírus? Então, por isso que esse vírus é tão perigoso assim, né? Porque a gente tem pessoas que são assintomáticas, ou seja, elas não apresentam sintomas e elas vão transmitir, né, o vírus. Ou também tem pessoas que estão num período pré-sintomático. Então, são pessoas que daqui a uma semana vão desenvolver os sintomas, né, a febre, dificuldade de respirar. Só que essa semana ela ainda não está com esse sintoma. Então ela vai sair na rua e vai achar que está tudo bem, vai cumprimentar o pai, a mãe, a avó, e ela já vai passar o vírus. E aí quando você vê, já está a família inteira contaminada, né? E foi dessa forma que esse vírus acabou saindo lá da China e chegou no Brasil. Porque tem tanta gente que demorava para apresentar sintomas ou não tinha sintomas, que o vírus foi se transmitindo, foi se espalhando pelo mundo, né? Então, você pode, normalmente, o tempo de duração, né, da doença é de 15 dias. Então, durante esses 15 dias, você tem que ficar separado totalmente do contato das pessoas para você não infectar as outras. E, normalmente, pessoas assintomáticas não sabem que pegaram o vírus e elas não vão procurar um hospital, né? Porque não tem por que você ficar indo no hospital o tempo inteiro. E aí elas só vão descobrir depois, por exemplo, caso alguém da família apresente sintomas, aí às vezes você vai testar a família inteira e aí você descobre que tem gente assintomática ali. Ou, já entrando agora nos testes, né, que a gente está conversando, existe um teste para anticorpo. E aí esse teste vai indicar que você já teve o coronavírus algum dia. Mas ele não indica se você está tendo coronavírus agora. São os únicos modos, assim, de você ser uma pessoa assintomática e descobrir. Quando alguém próximo a você apresenta sintoma e aí testa a sua família inteira, ou se você fizer o teste rápido de farmácia, que vai
te dá o resultado, só que só 15 dias depois que você já teve o vírus. E aí você já passou para todo mundo o vírus, né? Normalmente, a taxa de transmissão é de uma pessoa passa para mais duas, Tá. ou para mais três, dependendo do local, né? Lógico que, por exemplo, lá na cidade de São Paulo, que tem metrô lotado, tem ônibus lotado, aí você vai passar para bem mais gente do que isso. Mas normalmente você passa para duas pessoas, três pessoas. É por E isso falando a agora. importância. Por isso a Ai, importância do distanciamento social, né? sim. O distanciamento social ele é muito importante porque você não vai só se proteger, né? Você vai proteger a sua família também. A gente tem vários casos de pessoas de várias idades diferentes que sofrem com coronavírus, né? E podem até morrer. Só que a gente sabe que algumas populações específicas, né, sofrem mais com isso. Então, por exemplo, pessoas mais velhas têm mais chance de apresentarem sintomas graves. Então, quando você é uma criança, um jovem saudável, pega o coronavírus, a chance de você ter os sintomas mais graves é um pouco mais baixa. Só que você pode passar para sua avó e sua avó vai ter esses sintomas graves, né? Então, o distanciamento social serve para você se proteger e proteger as pessoas que estão ao seu redor, né? E é por isso também que eu tô no distanciamento social da minha família. Já tem aí muitos meses, né? Sim, sim. Acho que a pior parte nessa quarentena é o distanciamento, né? Eu vejo aqui muita gente furando a quarentena exatamente por conta disso. Olha, linkando essas coisas que você falou, de grupo de risco, Jocely perguntou aqui, quem tem diabetes tem mais chances de contaminar? Você dá uma palavrinha sobre esses grupos de risco, por que essas pessoas, né, têm mais chances de ter esses sintomas graves? Porque acho que tem muito desse estigma de que só quem é do grupo de risco é que vai pegar a Covid-19. Mas não é bem assim, todo mundo vai pegar. Aí é a diferença no sintoma. Sim. Bom, grupos de risco, né, são pessoas que têm o sistema imune, né, o sistema de defesa do corpo delas, que é um pouco pior, né, mais fraco do que outras pessoas. Então, a gente tem um grupo de pessoas que são imunossuprimidas, né? Então, gente que, por exemplo, tem HIV, né, AIDS. Então, são pessoas que naturalmente já têm um problema em relação ao sistema imune. Pessoas mais velhas também têm o sistema imune um pouco mais fraco do que o resto da população. Alguns grupos, como obesos, também têm alguns outros tipos de problemas, né, no sistema imune delas. E são grupos que podem apresentar mais sinais graves. Só que isso não necessariamente significa que pessoas que são, entre aspas, né, mais saudáveis não vão apresentar os sintomas graves. Tem muito jovem morrendo de 25 anos por aí, e a gente sabe que parte desse problema também tem a ver com sintomas propiciados pelo sistema imune, né? Então, o seu pulmão ele vai começar a ficar inflamado. A inflamação é uma resposta do seu corpo. E aí essa inflamação pode causar alguns danos no seu pulmão. E esses danos, a gente não sabe nem se são danos reversíveis depois. A gente começou a ter alguns sinais de pessoas que pegavam a Covid, ficavam bem, né? E assim, sou jovem, tá tudo bem, só deu um probleminha no meu pulmão. Só que a gente não sabe se esse problema vai se resolver a longo prazo ou não. Às vezes, a pessoa vai ter problema respiratório para sempre. O Cauê perguntou. Eu acho que uma pergunta aqui do Samuel também, Mayara, que era uma Vai, dúvida vai. minha também. Ele viu na internet que tem uma diferença de sintomas entre os tipos sanguíneos das pessoas, se você tem essa informação. E uma outra coisa que eu ouvi, não perguntaram, mas só às vezes está relacionado, eu ouvi que deficiência de vitamina D também é um complicante para quem for contaminado.
e agora que nós estamos mais longe do sol, e se isso é um problema também, nós não estarmos tomando sol, pois estamos em casa, né? E essa questão dos tipos sanguíneos também, se você tem essa informação. Então, tanto para a questão da vitamina D quanto para a questão dos tipos sanguíneos, a gente ainda não tem nada muito concreto a respeito disso, para poder afirmar que realmente são fatores assim agravantes. A gente tem algumas hipóteses, né, sendo levantadas, mas que a gente ainda precisa de tempo para estudar isso. Não só aqui, né, na Unicamp, mas em relação à ciência no mundo todo, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe, ou que a gente levanta algumas hipóteses e depois a gente acaba derrubando. Outra questão, por exemplo, que bem no comecinho a gente falava que podia ser um fator agravante era você tomar ibuprofeno, né? Que é um tipo de remédio que a gente toma alívio, né? No começo falavam assim, não pode tomar ibuprofeno que isso piora o quadro de Covid. Aí depois viram que não tem problema tomar ibuprofeno. Então, tanto a questão da vitamina D quanto a questão dos tipos sanguíneos são coisas que ainda estão sendo estudadas. Certo, obrigado. Nada. Acho que o pessoal, Tem. 2, 3 perguntas parecidas aqui que fizeram. Por exemplo, estou em casa, é possível pegar o coronavírus? O meu vizinho está fazendo uma festa lotada, eu chamo a polícia? O que mais? Deixa eu achar aqui. Essa questão dos velórios, Alexandre. Uma pessoa faleceu, o vírus continua vivo por um tempo no corpo dela? Tá. Em questão dos velórios, né? O vírus ele vai continuar um tempinho no corpo, porque você ainda vai ter algumas células, né, ativas dentro do corpo da pessoa, que às vezes vai demorar para essa célula morrer efetivamente. Então, a gente tem feito, né, os velórios com caixão fechado, lacrado. E outro problema também grande do velório é que você tem muita gente ali, né, velando aquele corpo. E é meio que inerente, né? Você vai querer abraçar as pessoas, você vai se solidarizar ali. Então, é um momento de muito contágio, assim. Então, o melhor mesmo é você fazer o velório fechado, né? A pessoa o corpo vai ter o vírus ali durante algum tempinho também, tá? Sobre o vizinho que faz festa. Existem alguns canais de denúncia. Acho que Cerquilho deve ter algum tipo de canal também que eu não tenho conhecimento, né? Mas se você pode falar, e aí eles acionam a polícia ou algum outro órgão que vai dar orientação ao seu vizinho de não fazer aquela aglomeração, né? Em relação a você pegar no quintal, é pouco provável que você pegue ele direto do ar, porque você precisa de mais do que um corona para pegar do ar. Você precisa de, tipo, 100 coronavírus ali perto de você para você conseguir pegar no ar. E normalmente essa quantidade grande de coronavírus está presente em parque, porque quando você vai nos parques da cidade tem muita gente ali transpirando, soltando as gotículas, que a gente já conversou, ou em supermercado, que são ambientes fechados e não tem tanta circulação de ar. Quando você está no seu quintal, normalmente vai estar só você e sua família, então vocês estão fazendo o distanciamento social ali, e é para vocês ficarem sozinhos, né? Por exemplo, não é para você conversar com um vizinho ou sei lá, atender alguém no portão da sua casa, porque aí você vai estar próximo dessa pessoa que vem no ambiente externo e aí você pode se contaminar no contato direto. Mas não tem como, por exemplo, você está sentada na sua sala com a janela aberta, se alguém espirrou na rua, o vírus não vai entrar e te contaminar em casa. Então, até linkando, né, um pouco com essa questão do sol, você pode passar um tempo no seu quintal ali, toma um banho de sol, fica de boa. E não tem contato com o vizinho, por favor. Ou com ninguém na rua, né? E se tiver pelo menos 2 metros de distância, respeitando sempre e fazendo uso de máscara.
É importante lembrar, principalmente para as crianças que estão vendo na rua soltando pipa, por favor, pelo menos usa máscara e solta a pipa do quintal. Se não der, pelo menos usa a máscara corretamente, né? O Alexandre já ensinou como que a gente usa. Tem que tampar aqui, né? Aqui o nariz, toda essa região, não adianta colocar ela aqui para baixo. Uma pergunta interessante que eu não sei quem que fez, mas eu tenho certas desconfianças. Primeiro, o Gia estava perguntando como funciona a vacina que Oxford está fazendo, né? Que Oxford foi a mais falada, né? Porque acho que foi a mais comentada agora, mas vários lugares no mundo estão fazendo vacinas e provavelmente o Brasil vai ser um dos próximos. Se não, já não começou. E existe algum jeito de fazer como se fosse um soro, né? Extrair os macrófagos linfócitos ou tentar pegar anticorpos de uma pessoa que já teve e colocar em um outro organismo, como se fosse um soro, né? Soro de cobra, né? É. Então, tem gente que já está fazendo esses testes, então existem iniciativas que pedem para pessoas que se contaminaram com coronavírus, já se recuperaram, doem sangue para eles fazerem essa separação, para ver se dá certo ou se não dá certo, né? Fazer essa aplicação de soro, né, nas pessoas. E em relação à vacina, a vacina de Oxford é uma das vacinas que estão, né, em fase mais avançada e eles vão testar aqui no Brasil. A gente tem algumas outras vacinas também que vão começar a ser testadas. Tem uma de uma empresa chinesa que está vindo para cá também. E tem mais algumas vacinas que vão vir para cá também. E por que que todo mundo está querendo testar no Brasil? Porque o Brasil ainda não chegou no pico da doença, né? A gente ainda está crescendo. Então, tem muita gente ainda que vai se contaminar. E quando você faz um estudo de vacina, você precisa ter um ambiente de risco, porque a pessoa tem que tomar esse teste de vacina e aí ela vai viver a vida dela, né? Não normalmente porque a gente está tendo que fazer essas várias medidas de usar máscara e tudo mais, mas a pessoa vai viver a vida dela e aí, alguma hora, talvez ela se contamine. E aí eles vão ver se a vacina funcionou com a quantidade de pessoas que se contaminaram usando a vacina versus as pessoas que não se contaminaram. Então, por exemplo, se eu tiver um grupo de 100 pessoas que tomaram esse meu teste, e aí 70 se contaminaram, eu sei que a minha vacina não funciona. Mas se eu tiver, por exemplo, 100 pessoas fazendo o teste da vacina, 90 não se contaminaram, 90 ficaram protegidas e só 10 se contaminaram, eu sei que eu estou indo para o caminho certo. E vacina é um processo muito demorado para a gente conseguir. A vacina mais rápida que a gente já fez, né, o que os cientistas fizeram, demorou 6 anos para ficar pronto, que foi a vacina do Ebola. E aí, como que aconteceu, né? Teve um surto de Ebola na África em 2014. Em 2016, eles começaram os testes da vacina. E em 2018, 2019, a vacina ficou pronta para Ebola. Então demora muito. A única coisa boa que a gente sabe é que, por exemplo, os testes de vacina já começaram em humanos, né? Então, o que a gente demorou 2 anos para começar no Ebola, a gente demorou 6 meses para começar na Covid. Então, é uma coisa assim que a gente está na tentativa aí, mas que vai demorar também pelo menos mais um ano para a gente ter uma vacina definitiva. Tem muita gente que está comemorando, né? Assim, já estão fazendo teste com vacina, vou poder sair na rua. Só que não pode, porque a gente não sabe se a vacina de Oxford vai funcionar. Às vezes ela não funciona. Às vezes a vacina do pessoal da China que está vindo também não vai funcionar. Às vezes vai ter outra que funciona.